Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E hoje temos aqui um dos projetos referências na nossa capital, o Instituto Acendendo Mentes, a primeira ONG acelerada do Gerando Falcões em Porto Alegre, aqui no nosso estado. A ONG tem como objetivo acender talentos da quebrada para o mundo e gerar oportunidades de desenvolvimento social, emocional e profissional aos jovens da nossa sociedade. Nina Cardoso, CEO do Instituto Acendendo Mentes, pedagoga de formação e atua 2 décadas no terceiro setor. O Instituto nasce dessa minha experiência, onde eu pude perceber a falta de políticas públicas, a falta de trabalho voltado para adolescentes e jovens das periferias de Porto Alegre. O que eu mais gosto do Instituto é de vir e, me descobrir, me desenvolver bastante, e aprender coisas novas, por causa que aqui todo dia uma coisa diferente e nova. É isso que eu mais adoro aqui. Aqui a gente convive com várias pessoas com pensamento e opiniões diferentes. E eu acho que isso agregou bastante em mim, porque eu aprendi a me botar mais, a dar mais bola. Meu nome é Adriana de Santos Farias, eu tenho 42 anos. Eu sou mãe do aluno Taylor Farias, faz 3 anos que ele está no Instituto. E pelo que eu percebo, a cada dia ele está gostando muito do Instituto. E foi aqui dentro que ele conseguiu a maioria das coisas. Ele ficou aqui dentro 3 anos, agora ele está fazendo Jovem Aprendiz pelo Instituto e é só alegria. E o Instituto Acendendo Mentes hoje, ele atende crianças, então, de 10 a 18 anos. De 10 a 13 anos, nós trabalhamos na perspectiva socioemocional voltada para a liderança. E de 14 a 18 anos, nós desenvolvemos esses jovens para o mercado de trabalho. Antigamente, quando eu não tinha aqui o curso, antes de entrar, eu era uma pessoa bem quieta, na minha. Também não sabia o rumo que eu ia seguir na minha vida também. E depois do curso, quando eu estava fazendo ele, eu consegui amigos de verdade, consegui me identificar como pessoa que eu sou hoje em dia, consegui me animar mais, ser a pessoa otimista e altruísta que eu sou. O nosso futuro está nas mãos desses jovens. Por isso, o Instituto Acendendo Mentes tem como missão acender talentos da quebrada para o mundo. Porque é isso que a favela é, um celeiro de talentos. Essas crianças têm plena consciência do que está acontecendo nas suas casas, do que causa a falta de recursos, o que faz com que eles comecem, então, a buscar alternativas de ajudar essas famílias, né? E é muito triste porque quem dá emprego para uma criança de 10 anos é o tráfico, é a prostituição, são esses espaços. Guilherme era aquele filho do quarto. Pouca convivência com a família, pouca interação. A gente só via ele quando ele saía do quarto para fazer as necessidades dele, tomar banho, comer e voltava para o quarto. Muita pouca palavra. E depois que ele ingressou no Instituto, o Guilherme é outra criança, é outra adolescente, é outra pessoa. A vida dele, o mundo dele, acho que abriu completamente. Mudar a realidade das favelas da nossa cidade é uma missão grande e urgente que precisa da contribuição, da colaboração de todos. Então, se você quer fazer parte dessa história, você pode ser um voluntário do Instituto Acendendo Mentes, você pode realizar uma doação como pessoa física ou como
pessoa jurídica, através do nosso link na bio, @acendenomentes, ou do nosso site, acendenomentes.org.br. E para falar comigo sobre o Instituto, eu converso agora com a Nina Cardoso. Ela é pedagoga, CEO e cofundadora do Instituto Acendendo Mentes. Nina, que coisa mais linda esse vídeo. Eu fiquei, assim, extasiada em ver o trabalho de vocês. Estava pensando, enquanto eu assistia, eu digo assim, a gente normalmente na hora de dormir, muitas pessoas rezam para os seus anjos da guarda, né, pedindo proteção. E às vezes eles estão aqui na Terra, assim como vocês, né, cuidando de crianças e dando esperança e expectativa. Seja bem-vinda ao Multicidades, é um prazer te ter por aqui. Quero dizer que é uma honra, de verdade, poder trazer um instituto de tamanha importância para a nossa sociedade e ver que bons projetos funcionam e eles são formadores, né? Seja bem-vinda aqui no nosso espaço. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade, por dar esse espaço, né, de voz para as comunidades, que é assim que eu me sinto quando sou convidada para falar, né, que eu tenho essa responsabilidade de trazer a voz desses jovens, dessas mulheres, dessas famílias que vivem hoje, né, em situações de vulnerabilidade nas comunidades. Nina, e como é que surgiu a ideia? Assim, você falou um pouquinho ali no vídeo, a gente pôde acompanhar, né, de tu ter essa visão, essa percepção de enxergar essas pessoas que muitas vezes dentro da nossa sociedade elas são invisíveis, né? Elas não existem. A gente cria muros em torno das comunidades e acaba vivendo como se eles não existissem. Como é que partiu a ideia de criar um instituto para fazer esse trabalho gigantesco que vocês fazem? Então, Fernanda, na verdade, eu atuo há mais de 20 anos no terceiro setor e quando aconteceu a pandemia, eu não consegui, né, o lugar que eu atendia fechou, como todos, né, os locais naquela época, para aquelas apenas 2 semanas que viraram anos, né, sim, Fernanda? E eu não consegui ficar em casa, assim, nem um dia, porque eu sabia que as pessoas das comunidades seriam as primeiras atingidas se fosse do jeito que estava sendo noticiado. Se não fosse, Fernanda, pelo vírus, né, seria pela fome, porque essas crianças, essas famílias sempre contaram, né, com o turno inverso das escolas e com as escolas para alimentarem os seus filhos. Então, eram famílias que não estavam preparadas para alimentar, né, essas crianças durante uma semana inteira. Além disso, essas mães, né, a maioria das famílias são chefiadas, né, pelas mães, estavam sem trabalho, né, porque eram mulheres que, na sua maior parte, diaristas, né, e aí eu comecei, Fernanda, a ir para a comunidade, as comunidades que eu atendia, para mostrar para eles, né, que eu estava ali, que não importava o que acontecesse, seria para todos nós, que eu não ia ficar na minha casa esperando e que nós estávamos juntos nessa. E aí eu acho que tem uma coisa muito, muito importante, Fernanda, que quando a gente tem aí um propósito, um desejo, né, genuíno, assim, ardendo no peito, o universo conspira a favor, assim. Então, eu não sei nem muito bem como o meu telefone não parou mais de tocar com pessoas oferecendo doações, né? Nina, estou sabendo que tu está trabalhando, me deram o teu contato, tenho aqui, sei lá, 1 tonelada de cesta básica, tenho aqui produto de higiene, de limpeza, e assim eu comecei a atender, Fernanda, no carro, né? E na época uma voluntária que veio para me ajudar, ficou impressionada com esse trabalho que estava sendo feito e disse que eu não podia ficar atendendo, né, no carro, quando a garagem aí dos amigos, e ela fez uma vaquinha que em menos de um ano nós arrecadamos o valor aí, em menos de 24 horas, perdão, nós arrecadamos o valor de 1 ano de aluguel. Assim nasceu o Instituto Acendendo Mentes, né, na verdade de uma forma despretensiosa, né? No início a ideia era dar suporte para essas famílias para que eles pudessem passar de uma forma
menos violenta possível na pandemia, né? Pelo menos com alimento em casa, né? Pelo menos com o básico. Não, sensacional. É levar dignidade a essas famílias, né, nos momentos em que eles mais precisam. E vocês têm a sede, então, desde o princípio, é no bairro Glória, né, que fica o Instituto? Isso, aí em 2000, então, foi fundado o Instituto no bairro Glória, atendendo a princípio, de forma inicial, o Morro da Polícia, mas com o que foi se formando, né, a nível mundial, né, em relação à pandemia, nós começamos a atender todo o município, né, e alguns municípios próximos. Então, só durante a pandemia foram mais de 20 mil famílias atendidas. Nossa, é bastante gente, né? Quantos jovens já passaram pelo Instituto hoje, que você pode dizer assim por cima, mais ou menos um número pra gente? Foram mais de 2 mil jovens, com certeza, né, Fernanda, atendidos de forma direta, né, e alguns, assim, um número considerável também de jovens e adultos de forma indireta, através dos programas oferecidos para as famílias desses jovens, né, e entre os irmãos, mães, né, os familiares próximos. Ah, e vocês lidam com situações que vão além, né, da vulnerabilidade social, da falta de oportunidade, da falta de dinheiro, né, para que as coisas sejam feitas, mas vocês lidam também com questões de dentro de casa, né, questões emocionais que são muito fortes e que muitas vezes até a criança, o adolescente, ele tem vontade de procurar um caminho na vida, mas ele é tão bombardeado com questões infelizes dentro da própria casa e falta de estrutura que acaba não conseguindo. E vocês também dão esse suporte emocional, né? Sim, o que acontece, Fernanda? Ao longo desses anos de atuação, eu já atuei, né, enfim, tanto com abrigos como com jovens em conflito com a lei, né? Eu atuei nos diversos níveis, né, dentro da assistência. E em todos eles me doía demais ver essa solidão do adolescente, né? Acho que a primeira infância, a criança, ela comove muito, né? Ela desperta o que a gente tem de melhor, assim, né? Tu olha, uma criança naturalmente vem bons sentimentos. E parece que o adolescente é o contrário, né? Ninguém sabe muito bem o que fazer com esse adolescente e meio que distancia e ele também se isola. E isso me doía porque eu sempre vi muita potência nesses adolescentes. Eu costumo brincar que todos nós deveríamos de manter vivo, né, a alegria, a esperança de uma criança e a rebeldia de um adolescente, porque essa rebeldia bem canalizada, bem trabalhada, é o que traz mudança, é o que desacomoda, é o que olha de forma diferente, né? Como que tu vai mudar, né, uma situação se não tem esse olhar, né, que diz, por que não assim, né? Eu acho que o adolescente faz muito isso. E aí o que eu via era que tinham muitas ações sendo desenvolvidas, Fernanda, que eram mais paliativas, eu diria assim, né? Era um curso, se esse adolescente concluísse as atividades ali, ok, se não concluía era porque ele não aproveita a oportunidade, né? Ele não dá valor, e muitas vezes ele não conseguia terminar, ou se terminava ele não conseguia se manter no mercado de trabalho. E eu entendia, né, olhando muito próximo para esse jovem, que tinham questões internas que precisavam ser vistas. A maioria desses jovens são jovens negros, periféricos, que muitas vezes a mãe já cria desde pequeno, né, ensinando a olhar para o chão, né, falando, porque, enfim, se olhar no olho de alguém, isso pode custar a vida dele, né? Então, esse adolescente, ele
fica, né, com o olhar para o chão, né, encurvado, né? Então, tu precisa fazer um resgate dessa autoestima, né? Tu precisa erguer esse adolescente para que ele possa ver quais são as forças dele, né? O que ele tem, né, de bom, quais são as fraquezas, o que precisa ser trabalhado. Então, não existe como tu empoderar, né? Eu digo que não existe empoderamento sem autoconhecimento, Fernanda. Então, esse é o primeiro trabalho que o Instituto faz, né? Ele é dedicado a isso, porque depois que tu sabe quem tu é, Fernanda, eu costumo dizer que o mundo pode até bater, né? Que a gente não vai conseguir, talvez, impedir que esses jovens passem por situações de racismo, de discriminação, mas a gente pode mudar a resposta que ele vai dar, né? Porque quando falar em qualquer coisa, ele sabe quem ele é, né? E isso abre novos caminhos. Então, o Instituto ele é especializado, né, em primeiro lugar, nesse trabalho de autoconhecimento, e a partir daí tudo começa a acontecer, né? Ai, sensacional. Tem uma frase que eu gosto muito, Nina, que é do Rocky Balboa, e ele diz o seguinte: não importa quantas vezes a vida vai te bater, o que importa é como você vai conseguir se levantar, né? Esse é o mais importante. Tu falou absolutamente tudo sobre isso. A gente vai continuar conversando sobre esse baita instituto, esse projeto maravilhoso, mas agora a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, continua conosco. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E o Multicidades está de volta e continuamos falando sobre o Instituto Acendendo Mentes. Nina, a gente conversou no primeiro bloco, né, sobre todo o propósito do Instituto e qual foi o estopim assim, inicial. Queria saber contigo, assim, quais são as atividades que vocês oferecem hoje no Instituto para esses jovens? Então, Fernanda, para os jovens, nós temos trilhas de conhecimento, são divididas por idades, nós atendemos a partir dos 10 anos, porque a gente sabe que essa é a idade corte, né, onde eles começam a desaparecer, né, dos espaços educativos, muitas vezes levando, né, auxílio para a família, cuidando dos irmãos mais novos e trabalhando mesmo, né, Fernanda? Então, a gente começa a atender nessa idade porque 10 anos tu já não é criança. Aliás, que isso é um problema que a gente tem dentro, né, da pobreza, que é o não direito de viver a infância, né? Então, são crianças que já ajudam desde sempre as suas famílias. E aí a gente tem uma trilha que prepara aí os jovens de 10 a 12 anos, que aí já é numa pegada de iniciação, né, ao autoconhecimento, à tecnologia, e aí a gente pega os jovens de 13 anos a 17 anos, né, aí já numa perspectiva de trabalhar para a inclusão no mercado de trabalho através dessas habilidades, que é o socioemocional, o socioeconômico, né? Nós trabalhamos na perspectiva de uma alfabetização financeira, inclusão digital, cidadania, onde nós temos advogados que dão as aulas e que falam tanto das questões gerais relacionadas, né, a direitos, deveres, como também questões muito específicas de mercado de trabalho que muitas vezes ninguém nos fala, né? O que é uma CLT, o que é um
um contrato MEI, PJ, um contrato temporário, um estágio, um aprendiz. Então, tudo isso é trabalhado junto. E nós temos também a inclusão no mercado de trabalho, né, onde a gente tem parceiros, a gente faz todo um trabalho que leve esse jovem a gerar renda. A gente sabe que tem duas ferramentas essenciais no combate à pobreza, que a pobreza ela é muito mais, Fernanda, do que a falta de dinheiro, né, ou a falta de alimento, né? A pobreza tem feridas, né, e sequelas de cunho pedagógico, de cunho emocional, cognitivo, e a gente entende que duas ferramentas são essenciais no combate à pobreza, que é o acesso à educação e o acesso à geração de renda. Quando a gente fala em ascender, Fernanda, o ascender com a SC, que é desse deixar vir, né, acender aquilo que já está dentro, porque a gente não coloca o talento lá dentro, né? Ninguém ensina isso. Isso já está lá, só esperando a oportunidade de se desenvolver. Nós temos aqui um jovem que é o Taylor, que é um dos nossos primeiros cases, que o Taylor, ele é um menino que não tinha contato com o computador. Ele entrou para o Instituto e, através de uma batalha de startup e dos cursos que nós fizemos, ele foi para Gramado Summit. 3 startups foram selecionadas para uma votação lá dentro da Gramado Summit. A dele foi a vencedora. E a Venture, que é uma das maiores aceleradoras de startups aqui do Brasil, conheceu o Taylor e ficou impressionado assim, com o talento dele. Esse menino foi aprendiz, o primeiro aprendiz que a Venture contratou, e hoje ele é efetivado, né? Eles efetivaram, ele terminou o contrato de aprendiz, eles efetivaram. O menino é um super destaque dentro da inovação e da tecnologia, e antes ele nunca havia ligado um computador, né? Então, nossa, que sensacional. O que a gente fez pelo Taylor? A gente deu acesso ao conhecimento, foi isso. O resto foi todo ele, estava tudo lá já, né? Era só oportunidade. Não, sensacional. E vocês têm projetos também para mulheres, né? Eu estava dando uma olhada nas redes sociais de vocês. Fala um pouquinho desses, são cursos de formação para essas mães, digamos assim, para as mulheres que fazem parte do Instituto. Exatamente. O que acontece, Fernanda, no decorrer, o que a gente foi percebendo, né? Hoje, nós aplicamos um diagnóstico comunitário aqui na nossa comunidade, que foi feito pela Rede Girando Falcões. Nós somos uma unidade acelerada da Rede Girando Falcões e somos a regional sul da Rede Girando Falcões. Então, nós também apoiamos as ONGs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a Girando Falcões tem uma metodologia que é o diagnóstico comunitário, que eu apliquei, e a gente viu aqui que mais de 80% das famílias da nossa comunidade são chefiadas por mulheres, em sua maioria mães solos. Então, não tem como tu pensar em combater, né, a pobreza e a indignidade sem tu investir muito forte no desenvolvimento, na formação das mulheres dessa comunidade. Então, nós iniciamos nesse ano que passou, nós pilotamos principalmente após as enchentes, né, que a gente sabe que o cenário se agravou muito mais ainda dentro dessas famílias. Nós passamos a fazer, então, um curso. Esse curso se chama É Tudo Nosso. No ano que passou, ele foi investido, né, através de um edital pela Rede Girando Falcões, onde nós desenvolvemos uma metodologia que é muito parecida com o que a gente trabalha com os jovens, porque ela é focada no autoconhecimento. De novo, né, Fernanda, o autoconhecimento. Essas mulheres, elas têm relatos incríveis, né? Quando elas chegaram aqui, são mulheres que esqueceram os seus sonhos, né, Fernanda? Porque
Eu costumo dizer que a mulher, num geral, já é engolida pela vida dentro de todas as demandas que uma mulher tem, desde muito cedo, né? Quando a gente fala numa mulher periférica, né, isso dobra, né? Porque ela dá conta praticamente sozinha, né, dos filhos, da família, de tudo que tem ali para ser feito. E o que ela desejava, o sonho que ela tinha, isso é esquecido, né? Por uma questão de sobrevivência, né? De sobrevivência, ela vive para os filhos, né, para o trabalho, e ela, né, o que ela sonhou, o que ela desejou, muitas vezes abandona o estudo, não tem como dar conta de tudo. Então foi lindo de ver quando elas chegaram, que elas começaram, primeiro a gente fez esse processo, né, de resgatar isso, né, quem era aquela mulher, né, o que ela gostava, o que ela não gostava, que é difícil até de saber o que tu não gosta, porque a gente se acostuma, né, Fernanda, até com o que não tá bom, né, a gente não segue a vida só. E aí elas fizeram todo esse processo e foram descobrindo, então, habilidades que elas tinham e que já ou não lembravam ou nunca tiveram oportunidade, né? Então, a gente tem até uma mãe que diz que ela entrou um gatinho e saiu uma leoa, né? Saiu, né, gigante, né? Que hoje ela não tem mais medo de nada, né? Então, vários aspectos ali foram trabalhados, né, dentro desse processo, né, de direitos também, né, de geração de renda, né, tem um braço muito forte do curso que trabalha o empreendedorismo, onde elas tiveram ali a oportunidade de desenvolver logomarca, de desenvolver e pensar o negócio delas, porque a gente sabe que a comunidade é empreendedora por necessidade, né, Fernanda? Desde muito cedo, né? Ela já aprende ali a desenvolver formas de sobrevivência, seja, né, fazendo bolo para vender, sendo, enfim, fazendo limpeza mesmo, né? Tem diversas formas que ela vai encontrando ali, aprende a fazer uma mão, aprende a fazer cabelo, né? Sem curso, muitas vezes cresce aprendendo e olhando ali isso, né? Então, a ideia foi profissionalizar essas habilidades para que elas pudessem empreender, né? E aí, quando eu falo, não é só empreender de negócio, mas é empreender na vida, né? Uma vida que seja, enfim, né, digna, sustentável, que seja uma vida feliz. Uma vida que elas merecem ter, né, Nina? Que elas merecem ter. Nina, estou me convidando, eu quero conhecer o Instituto, tá? A gente vai combinar depois fora do ar. Eu quero muito conhecer o projeto, eu quero mostrar mais, pena que o nosso tempo agora ele acabou, mas eu acho que é sempre muito gratificante a gente poder trazer, né, enquanto mídia, enquanto a gente está na vitrine, digamos assim, projetos que dão certo e que realmente são transformadores. Então, parabéns para ti, parabéns para todas as pessoas envolvidas aí, para os voluntários e principalmente para aqueles que querem e que buscam vocês, né? Eu acho que a mudança ela está no querer mudar também e vocês estão fazendo isso com maestria. Muito obrigada pela participação. A gente conversa no off porque eu vou ir até lá, eu vou trazer um programa inteirinho para vocês, falando com essas pessoas, mostrando a diferença que o Acendendo Mentes faz na nossa sociedade. Beijo grande, querida, muito obrigada. Beijo, Fernanda, muito obrigada a você, a muitas cidades aí, por dar voz para a periferia, por dar voz às comunidades. Infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. A gente vai tratar de muitos outros assuntos bacanas, mas esse aí, ó, se você assistiu só um pedacinho, vai buscar lá no nosso YouTube, assiste a matéria completa, procura o pessoal nas redes sociais e se puder ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. Multicidades vai ficando por aqui. Tchau, tchau.